ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Estamos começando o segundo estudo sobre a segunda vinda de Cristo nas epístolas de Tessalonicenses. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos, pela liberdade que temos de pregar a tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pela Bíblia, que nos orienta, que nos faz crescer e aprender mais de ti a cada dia. Nós pedimos neste dia pelos ouvintes que acompanham este programa. Abençoe a vida de cada um deles. Senhor, que nesse dia haja salvação. Aqueles que ainda não te conhecem, que possam ser tocados pelo Espírito Santo e que hoje possa ser o dia da salvação para cada uma dessas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se examinarmos mais atentamente o versículo 10 do capítulo 1, vamos ver que a pessoa a quem os Tessalonicenses e nós também esperamos é o libertador. Atente para isso. Aquele que nos livrará de toda a ira vindoura. A nossa libertação do julgamento sobre a terra é certa e completa. Ele nos livrará da ira vindoura. A ira que se fala aqui é a ira futura que virá sobre a terra. E o verbo livrar significa atrair para si mesmo. É por isso que eu vejo nesta passagem o nosso Senhor Jesus Cristo nos resgatando o juízo que virá sobre a terra e ao levar-nos para si através do arrebatamento. Como somos salvos mediante a fé na morte substitutiva de nosso Senhor no Calvário, ele voltará para nos salvar, antes que a ira de Deus seja derramada sobre a terra durante a tribulação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Em Romanos 5, 9 lemos: Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A promessa do Senhor para o seu povo é: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, versículo 10. Amigo, os crentes de Tessalônica compreenderam que Paulo estava falando exatamente sobre a promessa da vinda de Cristo para os seus, para nos libertar da grande tribulação. Nós podemos ter certeza de que a ira será derramada sobre toda a terra. Deus julgará este mundo pecaminoso. O homem não pode continuar nesta degeneração moral, desafiando a lei de Deus. Virá um tempo de punição, um tempo de punição e castigo, que é o dia do Senhor. No capítulo 5, versículos de 2 a 4, Paulo fala disto. Vamos ler. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Paulo está falando sobre o julgamento, a ira de Deus. Mas os crentes não estarão na terra para ficar debaixo dela, já que vão estar no céu. Hoje pode ter pessoas que são ladrões, imorais, que blasfemam contra Deus, e talvez Deus não faça nada ainda contra essas pessoas. Mas virá o dia em que Deus irá lidar com cada indivíduo no juízo. O julgamento de todos os incrédulos. Mas a igreja de Deus, como eu disse, não vai estar na terra nesta época. O crente escapará no dia da ira e da destruição. Virá apenas sobre os incrédulos. No versículo 4, Paulo diz: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A única explicação por que esse dia não será surpresa para os que creem é que não estaremos mais aqui. Nós estaremos com Jesus, que nos salvou daquele dia. O retorno pessoal e iminente de Cristo era a esperança da igreja primitiva e deve ser a mesma esperança para cada um de nós hoje. Agora, como isso afeta a esperança para os crentes? Paulo diz: E vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar o seu Filho do céu. Eles se converteram dos ídolos, ou seja, deixaram os ídolos. Mas o que é um ídolo? Bem, um ídolo é qualquer coisa que tira o primeiro lugar de Deus em sua vida.
Muitas pessoas acreditam que um ídolo seja uma imagem pendurada no pescoço ou na parede de casa. Bem, esses são ídolos, sem dúvida, mas Paulo não está falando disto aqui. Digo mais uma vez, a idolatria é qualquer coisa que tira o primeiro lugar de Deus em sua vida. A experiência dos Tessalonicenses tinha sido uma autêntica conversão de tal maneira que esta conversão os tornou muito diferentes. Este é um testemunho do poder das verdades proféticas para mudar vidas, um poder que não diminuiu durante todos esses séculos. Pessoas que amam a vinda de Cristo são as mais dedicadas e espirituais que eu conheço. Como os Tessalonicenses, que deixaram de lado que os prendia sua devoção aos ídolos, para servir a um Deus verdadeiro enquanto aguardavam a vinda de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Este abençoado serviço ao Senhor Jesus é tanto voluntário como alegre. Francamente, não há nada como a verdadeira liberdade em todas as áreas da vida. Amigo, você acredita que Cristo pode voltar agora mesmo? Diga-me se você já deixou a idolatria. Agora você pode opor-se à minha pergunta, dizendo que não é um idólatra. Mas espere um minuto. Você sabe o que é idolatria? Você já leu a definição de Deus sobre isso? Deus fala sobre isso através de Paulo em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Observe. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora note a referência à vinda de Cristo no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Agora sublinha aí as palavras avareza, que é idolatria. 4 palavras-chave. A cobiça, que é a idolatria. Paulo diz que Cristo vem, por isso abandone o ídolo que é a avareza ou a ganância. Agora, esta não é uma referência isolada. Se você voltar algumas páginas, você vai ver em Efésios, capítulo 5, versículo 5, que Paulo também diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O avarento é um idólatra. Parece que quando mais nos aproximamos do fim e do retorno de Cristo, mais ganância veremos. Agora, isso me leva à conclusão de que não se tem dado muita ênfase no retorno de Cristo. Mas eu agradeço a Deus por aqueles que, como os de Tessalônica, deixaram de viver para si mesmos e viviam diariamente para o Salvador, à espera de sua vinda. Todos eles podem dizer como Paulo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quando chegarmos ao 2º capítulo, estudaremos as 5 coroas mencionadas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Por enquanto, só estou apontando que os crentes em Tessalônica se converteram dos ídolos a Deus e começaram a viver uma vida de alegria, esperando a vinda de Cristo. Agora, amigo, eu espero que você esteja entre aqueles que esperam e amam a vinda de Cristo. Se assim for, então não há lugar para idolatria, não há lugar em sua vida ou na minha vida que tire o primeiro lugar de Deus. E se houver, então temos que nos livrar desse ídolo. Se houver um ídolo no fundo do seu coração, livre-se dele agora. Confesse, deixe de lado. Apegue-se a Deus e passe o resto da sua vida servindo ao Senhor. Os crentes em Tessalônica se converteram dos ídolos para servir a Deus, enquanto aguardavam que o Senhor Jesus viesse para levá-los. Portanto, temos o primeiro ponto: a preparação do crente em função da vinda de Cristo. Não há lugar para a idolatria. Agora vá para o capítulo 2 e veja a passagem sobre a volta de Cristo neste capítulo. O versículo 18 do capítulo 2 diz: por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 18 a 20.
Olha, nesta pequena série de estudos, estamos considerando apenas os versos em Tessalonicenses que têm a ver com o retorno de Cristo, que são os últimos versos de cada um dos 5 capítulos da epístola. Tenha em mente que esse não é um estudo da epístola aos Tessalonicenses, e sim o estudo sobre a segunda vinda de Cristo. Se estudássemos toda a epístola de Tessalonicenses, levaria muito mais tempo. Bom, no capítulo 2, a ênfase é sobre a possibilidade de um prêmio ou um galardão. Quando Paulo estava em Tessalônica, seu ministério foi tão abençoado que muitos pecadores vieram a Cristo e o receberam como seu salvador pessoal. Agora que o apóstolo estava longe deste grupo de novos convertidos, ele expressa o desejo do seu coração de vê-los novamente. Os versículos 17 e 18 dizem: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Esses amados irmãos em Tessalônica estavam passando por tempos difíceis, e isso causou tanta tristeza no coração de Paulo que ele queria ir para ajudar. Esse desejo de visitar refuta os rumores falsos de que Paulo não tinha interesse ou não tinha compaixão para com os crentes. Para Paulo, eles eram a sua coroa e a alegria. A oposição ao ministério de Paulo teve origem em Satanás. Paulo diz claramente que Satanás nos impediu. Os judeus que procuravam sufocar o testemunho de Paulo entre os gentios estavam sendo influenciados pelo diabo. Eu acho que isto é óbvio ao ler os versículos 15 e 16 do capítulo 2. Vamos ver. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Isso é a prova de que eram judeus que estavam dificultando as coisas a Paulo, e que a oposição destes judeus vinha do diabo. Agora lembremos aqui que dentro dos limites estabelecidos pelo Deus soberano, o inimigo de nossas almas pode prejudicar os servos de Deus, quando estes vão cumprir uma tarefa ou missão. Quanto mais nos aproximamos da volta do Senhor, mais frequentes e numerosas serão as atividades satânicas. Paulo escreveu a Timóteo na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Este sinistro inimigo de Cristo estava inicialmente com as hostes celestiais, de acordo com Jó, capítulo 1, versículo 6. Mas o orgulho o fez cair, e aí ele se tornou o diabo, o inimigo maligno, a quem enfrentamos todos os dias. Em 3 ocasiões ele é chamado de príncipe da potestade do ar. Em outras palavras, o príncipe deste mundo. Efésios 2, versículo 2, o chama de o príncipe das potestades do ar. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo chama de o Deus deste mundo. A Bíblia é muito explícita sobre a pessoa e a obra do diabo. O fato de que ainda tem poder sobre o sistema mundial e controla as mentes de muitas pessoas deve levar os fiéis a se ajoelharem e a intercederem pelos servos de Deus que estão na obra, algo pelo qual Paulo pediu. No demais, irmãos, rogai por vós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Voltemos agora para a passagem em questão. Ela nos diz claramente que há algo que o diabo não pode fazer. Ele não pode tirar a nossa esperança e a nossa alegria. Guarde bem isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, conclui com Satanás nos impediu. E depois diz, porque o que é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Não sois vós na presença do nosso Senhor Jesus na sua vinda? Vós sois a nossa glória e alegria. Deixe-me repetir. O diabo não pode tirar dos filhos de Deus a alegria, a esperança, a coroa de alegria quando o Senhor vier. Satanás tem o poder de interferir. Ele tem poder para impedir o povo de Deus, mas não pode interferir com os galardões que os crentes receberão no tribunal de Cristo. Quando Paulo fala de sua esperança, alegria e coroa, ele tem em mente a esperança de recompensa como um servo de Cristo. Essa é a bendita esperança para o servo fiel diante da vinda de Cristo.
Agora, esta coroa, no versículo 19, é uma das 5 coroas mencionadas no Novo Testamento, que são recompensas futuras pela nossa fidelidade na obra do Senhor. Eu gostaria de mencionar as 5 coroas e depois voltar para o estudo. Deixe-me antes disso dizer-lhe que, se você acredita que todos os crentes receberão a mesma recompensa, você precisa estudar o Novo Testamento novamente. Existem diferentes níveis de recompensas no céu, tal como existem graus de punição no inferno, e nem todos os crentes receberão o mesmo no céu. Não pense por um momento que Deus lhe dará a mesma recompensa que dará ao homem fiel, mesmo sendo você um crente preguiçoso, carnal, mundano, indiferente. De jeito nenhum. Em Apocalipse 22:12, lemos, e é Cristo que está falando aqui, preste atenção. Eis que cedo venho, e o meu galardão está contigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vou mencionar 3 coroas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Aqui encontramos a primeira das 5 coroas do Novo Testamento. A ideia da coroa tem a ver com um prêmio, uma recompensa que os crentes receberão ou deixarão de receber quando Cristo voltar. No Novo Testamento encontramos a expressão o tribunal de Cristo. Isso encontramos 2 vezes, em Romanos 14:10 e 2 Coríntios 5:10. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E em ambos os contextos, a palavra todos refere-se a todos os crentes, somente aqueles que são salvos. Agora, o tribunal de Cristo não tem como resultado entrar no céu ou não entrar. Isso é decidido nesta vida. Mas o tribunal de Cristo é o lugar onde todos os crentes receberão ou deixarão de receber recompensas que Jesus dará. Os prêmios ou galardões não serão dados para cada um. A primeira dessas coroas é mencionada em 1 Coríntios, capítulo 9. Eu gostaria de ler o versículo 24 com você. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. A palavra coroa é sinônimo de recompensa, e a ideia de que ela será incorruptível, imperecível. Os atletas se esforçam para conseguir um prêmio que perece. A medalha de ouro que um atleta recebe nos Jogos Olímpicos não estará com ele no céu. Quando for ao céu, terá que deixá-la na terra. Note, prêmios perecíveis. Mas os crentes procuram uma coroa incorruptível. Em seguida, ele diz nos versículos 26 e 27. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma a ficar reprovado. Isso não se refere à salvação. Paulo está falando sobre as recompensas. A salvação não é do que o contexto de 1 Coríntios, capítulo 9, está falando. O problema aqui são as recompensas e o serviço para Deus. Mas eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. E por quê? Porque há uma coroa de vitória a receber. Paulo usa o exemplo do atleta que cuida do seu corpo, é cuidadoso com sua dieta, com o exercício necessário, com o descanso, para que o seu corpo esteja em forma plena. E por quê? Porque ele quer ganhar. Quer receber essa medalha de ouro. Ele quer a coroa. Agora Paulo diz, se um atleta está disposto a disciplinar-se para alcançar uma coroa corruptível, que não permanece para sempre, muito mais nós, os crentes, devemos cuidar do nosso corpo, pois há uma coroa esperando por nós. Em seguida ele diz, se nós a perdermos, fomos desclassificados. Por que é tão importante essa coroa em 1 Coríntios capítulo 9? A coroação por cuidar do corpo. Você já considerou, meu amigo, que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Pense sobre isso. Bom, nosso tempo por hoje acabou e vamos continuar com este estudo no próximo programa. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.